Meus amigos, é o seguinte, irmão, que vale no futebol é o quê? É bola na rede, sempre falo isso. É bola na rede, fazer gol e ganhar o jogo. 3 pontinhos na tabela de classificação. Ah, Bigode, o Vasco não jogou nada. Irmão, não importa. Ia ser bonito jogar pra caramba e não ganhar o jogo? Futebol é resultado. Vasco da Gama 2, Vitória da Bahia 1. Excelente pelo resultado. Agora, falando do time, irmão do céu, cai naquilo, né? Não sei nem se eu tô ficando cansativo, né? Rafael Paiva não dá, é interino, cara. É interino, não acertou o time, cara. Teve 2 tempos contra o Fortaleza, jogou no 5-3-2, jogou no 5-4-1. Esquece! Não acertou. Jogo contra o Atlético Paranaense, tentou um 4-3-3, mas aí o Hugo foi expulso. Esquece! Não acertou. Hoje, de novo, o Rafael Paiva veio com 4-3-3, Léo Jardim, aí ele testou o João Vitor na lateral direita, e eu vou te falar, irmão, o João Vitor, na minha opinião, você pode pensar diferente, mas o João Vitor, para mim, do elenco do Vasco, dos 5 zagueiros que a gente tem, Rojas, Michael, Medel, Léo e João Vitor. Dos 5 zagueiros que tem no elenco do Vasco, o João Vitor é o melhor. Só que, irmão, não dá para jogar de lateral direito, improvisar o cara, vai queimar o jogador, maluco. Colocar o João Vitor de lateral direito, improvisado, vai queimar o jogador é zagueiro, coloca de zagueiro, titular da zaga, no lugar do Léo, aí sim. Agora, colocar o João Vitor, coitado, de lateral direito, vai queimar o cara, não tem a manha. Porque o lateral não é só defender. O lateral vai ao ataque, o lateral dribla, o lateral cruza na área, o lateral chega para finalizar. O João Vitor não consegue fazer essa parte ofensiva, cara. Vai queimar o jogador, irmão. Vai queimar o jogador. Faz isso não, Rafael Paiva. Faz isso não faz isso não. Pra que improvisar? Coloca os caras da posição para jogar nessa lateral direita. Faz isso não, Rafael. Vai queimar o melhor zagueiro que a gente tem. Daqui a pouco o torcedor tá falando, esse João Vitor não joga nada. O cara é zagueiro, é o melhor zagueiro do elenco. E tá improvisado na lateral direita. E ele foi com João Vitor, Michael, Léo e Piton. Meio de campo todo aberto, né? A gente falava isso antes da partida começar. Esforza, Galdames e Payet. Na frente, Rossi, David e Verratti. Cara, o Vasco, no começo do jogo, tinha a bola era nossa. Posse de bola, mais de 65% com o Vasco, cara. O Vasco tinha a bola, mas não conseguia finalizar, né? Não conseguia assustar o Vitória, cara. Vitória, por que o Vasco tinha a bola? Porque o time do Vitória é um time fraco, né, cara? Um time bem fraco, bem fraco. Pior que o Criciúma, cara. Pior que o Criciúma, o time do Vitória é bem fraquinho. Tá? Então o Vasco tinha a bola. Aos 10 minutos foi o primeiro lance perigoso com o Payet. Payet chutou. O goleiro do Vitória fez uma grande defesa, voltou para o Verratti. Verratti cabeceou. Bola pegou na zaga. Foi o lance perigoso do Vasco. Primeiro lance perigoso do Vasco no primeiro tempo, 10 minutos. Depois o Vasco ficou naquela, tocando bola, posse de bola, mas não conseguia espetar uma bolinha pro gol, até que aos 30 minutos o Galdames pegou uma bola de fora da área, bola desviou, quase que entra, irmão. Mas o primeiro tempo foi bem ruim do Vasco. Cara, primeiro tempo você olhava, né, assistindo o jogo, você falava assim, cara, jogo para 0-0, irmão. 2 times muito mal. Jogo para 0-0, ou o Vasco tomar um golzinho e ainda perder essa partida. Era o nosso receio. O Rossi na frente, horroroso, maluco. Rossi, horroroso, irmão. O Rossi horroroso. Teve uma bola que o Payet lançou para ele. Ele deixou a bola passar, saiu pela lateral. Nossa, como o Rossi foi mal hoje, maluco. Rossi muito mal. O Payet, você via no primeiro tempo ele jogar, você fala, nossa, irmão, não, cara, por que ele se machucou, né? Porque o Payet esse ano, ele veio com tudo, né, na pré-temporada,
perdeu 8 quilos, falou, pô, vai ser meu ano, eu vou arrebentar. Eu falava aqui, pô, gente, o Payet é craque, o Payet com 8 quilos a menos, ele vai ser craque. Ele já é craque, ele vai ser destaque do futebol brasileiro nesse ano. E aí o cara tava bem, machucou, maluco. Voltou mal contra o Criciúma e hoje, primeiro tempo, bem abaixo, cara, muito abaixo. Você sentindo que ele não tá 100%, tá? Payet deixou muito a desejar no primeiro tempo. Meio de campo, marcação mais frouxa com os Forza e Galdames, mas o Vitória é fraco, o Vitória não assustou tanto. Tá? Não assustou tanto o time do Vasco. O Piton tentou algumas jogadinhas pela esquerda. O João Vitor, umas jogadinhas pelo lado direito, mas sem a manha de lateral. Fomos para um intervalo 0-0. Maluco, veio o segundo tempo. E aí, uma peça que entrou bem. Hoje é importante falar, o Adson. O Adson entrou muito bem, cara, muito bem. O Adson hoje entrou muito bem, tá? Mudou o time do Vasco, deu mais dinâmica, velocidade, o Vasco começou a criar mais. O Payet, que não foi bem no primeiro tempo, começou a entrar no jogo, entrou no jogo, algumas jogadinhas com o Adson pela direita, outras jogadas com o David pelo lado esquerdo, até que o Payet bateu um escanteio na cabeça do Michael, God of Zaga. Tom! 1-0 Vasco, irmão, deu aquele alívio, né? Nossa, 1-0. Não sei se o Vitória vai conseguir empatar mais esse jogo, não. E o Vasco fez em sequência, né? Fez 1-0 com o Michael, em sequência, fez 2-0 com o Verratti. Outra assistência do Payet. Irmão, o Payet botou pro Verratti. Que gol difícil de fazer, cara. O lançamento do Payet. O Verratti, irmão, pô, ele tinha que ter o tempo certinho de bola, e ele teve, irmão. Pegou ela no alto ainda, desviou do goleiro, 2-0 Vasco. Deu aquela tranquilidade na gente, mas o time do Vasco, com o treinador interino Rafael Paiva, é um time que, irmão, pô, cara, parece que assim, joga colete, ó, vai lá, você é o titular, joga lá, não tem jogada nenhuma, é um time que tá muito inseguro, tá abalado emocionalmente, abriu 2-0, mas aí depois diminuiu o ritmo, aquele jeitinho, diminuiu o ritmo, Vitória foi lá, colocou uma bola na trave, e aí teve uma falta para o Vasco, o Sforza também colocou uma bola na trave, no rebote quase que o Praxedes guarda, e aí eu quero falar do Sforza de novo, tá? Ó, boa contratação, garoto se impõe, maluco. Garoto se impõe. Melhor volante do Vasco hoje é o Sforza, tá? Melhor volante do Vasco hoje é o Sforza. Segundo tempo, foram entrando outras peças, né? Entrou o Paulo Henrique no lugar do João Vitor, entrou ainda o jogador, o Puma entrou também no lugar do Adson e tal, o treinador tirou o Payet, colocou o Praxedes e tal, o time foi dando uma caída, o Vitória da Bahia ficou em cima, e aí 2-1 Vitória da Bahia, um lance de ataque, o Léo Jardim ainda fez a defesa, sobrou para os caras, 2-1, irmão do céu, o time do Vasco tomou um sufoco ainda até o final, mas venceu a partida, 2-1 Vasco para cima do Vitória. 3 pontos importantíssimos, o Vasco tinha 3 pontos, que conseguiu na vitória contra o Grêmio na primeira rodada, voltou a vencer agora, né? Só na... Pô, quanto tempo depois, irmão? Pô, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense. E fez um jogo decente contra o Bragantino, tá? Não merecia ter perdido para o Fluminense, fez um jogo horroroso contra o Criciúma, um jogo horroroso contra o Atlético Paranaense, tá? Mas agora volta a vencer, né? Volta a vencer aí em São Januário, 2-1 para cima do Vitória. Agora a próxima partida contra o Flamengo, né? Espero que o Vasco já esteja com o treinador, tá? Esse ano tá muito parecido com o ano passado, cara, muito parecido, tá? Derrotas seguidas, time abalado emocionalmente, pega um time fraco. Ano passado a gente pegou o Cuiabá, lembra? Tava mal, pegou o Cuiabá, e aí uma jogada do Figueiredo na área, foi derrubado, pênalti, e aí o Vasco ganhou de 1-0, gol de pênalti contra o Cuiabá, uma vitória vitória importantíssima naquela época, no ano passado, e vitória importantíssima hoje para cima do Vitória da Bahia. 3 pontos, irmão, cravou 3 pontinhos, isso que importa, tá? E agora
chegar o treinador, tá? Primeira coisa, é chegar o treinador para botar ordem na casa. E aí, botando ordem na casa, tendo esquema tático, tendo jogadas, o que o Vasco não tem hoje com um treinador interino, tá? Colocou ordem na casa, em julho, pensar nas peças, né? Que pode trazer para fortalecer esse elenco. Vamos ver se o Felipe Coutinho quer mesmo voltar para o Vasco, igual foi com o Alex Teixeira. Vai ser um reforço sensacional, tá? Ele querendo, né, jogar no Vasco de novo, ele querendo voltar para casa. E aí é contratar outras peças, né, cara? Para dar uma encorpada melhor nesse elenco, igual foi no ano passado. Torcer para que o Vasco não fique nessa rabuda que foi, né? Igual do ano passado, brigar para não cair é muito ruim. Um campeonato, pô, cara, sofrido, né? A gente não queria mais isso, né? Tá com esse cenário ainda, a gente espera que mude. Que mude. Primeira atitude é a chegada do novo treinador. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, tá? Sua opinião sobre esse Vasco 2, Vitória 1. Se foi a mesma opinião do Bigode. Se não foi também, irmão, ó, manda o recado aí, manda o papo reto, aqui não tem dessas não, tá? Aqui é pra gente sempre trocar aquela ideia sobre o nosso Vasco da Gama. Você comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!